Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. João capítulo 19, verso 17 e 18. A cruz era um antigo instrumento de tortura e morte, formado por 2 vigas, uma atravessada na outra, em que eram pregados ou amarrados os condenados. As cruzes eram de 3 tipos: em forma de X, em forma de T maiúsculo e em forma de sinal de somar, sendo mais longa a viga que ficava enterrada. Nos tempos de Jesus, a crucificação era um suplício romano, não judeu. Usualmente a precediam da flagelação, a qual, levada aos extremos, deixava o corpo da vítima reduzido a uma sangrenta massa de carne inchada. Fosse ou não Jesus um revolucionário, Roma condenou-o como tal, e foi assim que Tácito encerrou o assunto. Todos que desejavam testemunhar o horrível drama tiveram liberdade de o fazer. Os romanos, que julgavam indispensável dominar por meio do terror, escolhiam como pena os crimes capitais dos não-romanos o que Cícero chamava a mais cruel e hedionda de todas as torturas. As mãos e os pés da vítima eram amarrados ou pregados na cruz, e um socalco de madeira saliente suportava-lhe os pés ou as costas, e a não ser que fosse misericordiosamente morta, a vítima ficava 2 ou 3 dias sofrendo a agonia da imobilidade e dos insetos enxameantes sobre a carne, perdendo lentamente a força até que o coração parasse de bater. Os próprios romanos, às vezes, apiedavam-se das vítimas e davam-lhes a beber algum narcótico. De acordo com o costume, os soldados romanos dividiam entre si as roupas do executado. E como Cristo só tinha uma veste, recorreram à sorte. Os 2 ladrões com ele crucificados ainda se mantinham vivos, embora já de pernas quebradas pelos soldados, para que todo o peso recaísse sobre as mãos e com o estrangulamento circulatório a morte fosse apressada. Vemos 2 causas da cruz. A primeira se resume a um juízo humano e ao cumprimento de profecia. Depois de exposta a crucificação como penalidade romana, exposição extraída da monumental obra do historiador Will Durant, vamos atentar para o porquê desse tão horrível suplício sobre a pessoa de Jesus Cristo. Os 2 homens que foram crucificados com ele, um ao seu lado direito e outro ao seu lado esquerdo, foram crucificados como justa punição de seus crimes, como um deles dirá em repreensão ao seu companheiro de condenação: Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Lucas capítulo 23, verso 40 e 41. O evangelista Mateus registra que 2 ladrões foram crucificados com ele, uma à sua direita e outra à sua esquerda. Semelhantemente, Marcos declara: Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: Ele foi contado entre os transgressores. Marcos capítulo 15, verso 27 e 28. Portanto, sendo a crucificação um castigo para crimes capitais dos não-romanos, estes 2 homens mereciam aquilo como justa punição da época pelo império a crimes do tipo. Já Jesus Cristo, um dos condenados, declarou que este homem não cometeu mal nenhum. O evangelista Marcos registrou que Pilatos sabia que o entregaram a ele porque tinham inveja. O texto bíblico declara: sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Marcos capítulo 15, verso 10.
Além disso, as falsas acusações contra Jesus por parte dos líderes judeus eram crimes que, como juízo, mereciam a crucificação. A Bíblia relata: ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou, até aqui. Os principais sacerdotes e os escribas, ali presentes, o acusavam com grande veemência. Lucas capítulo 23, verso 2, verso 5 e verso 10. Responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. João capítulo 18, verso 30. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. João capítulo 19, verso 12. Sendo condenado injustamente por suplício tão horrível, ele provou ser o Messias, pois os profetas haviam declarado que ele seria crucificado. O salmista faz referência aos açoites, dizendo: passaram o arado em minhas costas e fizeram longos sulcos. Salmos capítulo 129, verso 3. E em outro salmo é dito da crucificação: cães me rodeiam, um bando de homens maus me cercou. Perfuraram minhas mãos e meus pés, dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Salmo 22, verso 16 e verso 18. O segundo motivo pelo qual entendemos que Cristo foi crucificado é que ele é o Cordeiro de Deus, figurado como uma serpente de bronze sendo levantada no madeiro, para livrar da morte os pecadores que nele depositam sua confiança e esperança. O texto bíblico diz: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, do verso 14 ao verso 16. O povo estava sendo punido com a morte por ter pecado. O veneno da serpente estava conduzindo milhares de transgressores à justa morte por terem pecado contra Deus e contra Moisés. O texto bíblico dirá: veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Números capítulo 21, do verso 7 ao verso 9. Aquela serpente pendurada em uma haste simbolizava o sacrifício pelo pecado. Todo aquele que foi afetado pelo pecado, ao olhar para a serpente de bronze, sarava. Ela apontava para o cordeiro que o próprio Deus providenciaria como sacrifício pelo pecado, tornando possível que todo mordido, isto é, todo aquele que foi afetado pelas consequências do pecado, recebesse perdão ao olhar para Jesus. É dito aos Coríntios: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, 5, verso 21. E Pedro afirma em sua epístola: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. E o profeta Isaías se refere à causa do sofrimento do Messias nestes termos:
Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi ele arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Isaías capítulo 53, do verso 5 ao verso 12. A segunda causa pela qual Jesus foi para a cruz são os nossos pecados. Nós o colocamos na cruz. Ele escolheu ir para a cruz por amor a nós. Ele declara: ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. João capítulo 10, verso 18. Jesus desejou beber o cálice da ira de Deus sobre o pecado. É dito: mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu? João capítulo 18, verso 11. Ele foi obediente ao Pai. Ele foi obediente ao propósito que Deus imputou sobre ele. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso 8. Diante do suplício que era a mais cruel e hedionda de todas as torturas, Jesus, prestes a consumar a obra que do Pai recebeu, clama: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, verso 34.